gente, que bom que você está aí mais uma vez no programa Supere com Elas. É muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez. E nessa tarde de hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Patrícia. A Paty, ela é pastora da nossa comunidade lá no Jardim Amanda. E não é a primeira vez que ela vem. Ela já veio outras vezes, né? Quando ela veio, partilhou com algumas outras amigas que aqui estavam. Mas hoje somos nós que vamos aqui abordar um tema, um assunto muito bom. Seja muito bem-vinda, Paty, mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Quero agradecer por você estar abrindo o seu lar para que hoje nós possamos compartilhar a palavra de Deus e que Deus abençoe o seu lar, que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo invada o seu lar nessa tarde. Amém? Gente, a Paty no último culto de mulheres que teve aqui, que a gente tem aqui todo mês um culto só para as mulheres. Então, eu quero já aproveitar e convidar você, mulher, fica ligadinha nas redes sociais, fica ligadinha aí no YouTube aí da igreja, no Instagram. Fica ligado para quando tiver eventos assim como esse, né, de culto das mulheres, só para as mulheres. Tem culto só para os homens, mas esse último de mulheres, a Paty foi quem ministrou a palavra do Senhor. E ela concluiu a ministração, a pregação, com o testemunho dela, que foi edificante, maravilhoso. E, de repente, você não veio, você perdeu, ou você não assistiu, não sei, por algum motivo, você não ouviu o testemunho dela. Eu quero convidá-la a retornar, viu, pastora Paty, a gravar aqui comigo o seu testemunho, que é muito edificante, foi muito precioso, muito valoroso. Eu fiquei muito alegre, porque a gente vê que realmente Deus continua fazendo milagres, Ele faz, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. E por isso nós damos a Ele honra e glória. Gente, que testemunho! Então eu quero já deixar aqui fechado com ela um retorno que não seja muito demorado, que seja breve, para ela testemunhar aqui no Supere com Elas o que Deus fez na vida dela. Vamos deixar já esse acordo, vamos deixar isso aí fechado, pastora Paty? Pastora Lê, combinado. Vai ser um prazer compartilhar as maravilhas de Deus. Hoje nós não vamos falar sobre o testemunho dela, mas nós vamos falar sobre uma palavra que vem edificar, trazer transformação, libertação para todos nós. E a palavra de Deus, ela é luz para nós, né? Ela é sem dúvida nenhuma, ela é sobre as nossas vidas, a leveza do dia a dia, porque muitas vezes pessoas pregam coisas que não tem nada a ver, achando que quando você conhece Jesus, tudo vai estar 100%. Não tem nada a ver com isso. Mas existe uma grande diferença de quando você conhece Jesus e de quando você não conhece, diante de algumas situações, alguns problemas. E a palavra, eu sempre digo que ela é um manual para as nossas vidas. E hoje eu gostaria que você ficasse atento ao que nós vamos conversar aqui, ao que nós vamos meditar aqui. E se você estiver aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela em Isaías, capítulo 5, verso 20. Nós vamos meditar. Se você estiver sem Bíblia, não tem problema, mas que você pare tudo o que você está fazendo neste momento para ouvir a palavra do Senhor. E aí nós vamos bater aquele papo, conversar um pouquinho e entender um pouco mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. Você encontrou aí Isaías, capítulo 5, o verso 20. Capítulo 5, versículo 20. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu de verdade gostaria de continuar lendo, mas nós vamos ficar aqui só nesse versículo. Pastora Paty, vamos começar a bater esse papo. Que forte que é esse versículo. Eu vou repetir aí. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Nós estamos aqui já entendendo que existe uma inversão sobre muitas coisas
né, pastor? E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. Vamos já compartilhar sobre esse texto que, nos dias de hoje, é muito notório, é muito palpável, está acontecendo demais. E já no início dessa escritura está escrito ai, que quer dizer, é exatamente essa palavra, juízo. Vamos já conversar, pastora, mediante a esse texto que é incrível, onde existe distorção de valores, onde existe inverdades, não é verdade? Verdade, pastora. A gente está vivendo um tempo em que a tecnologia ela tem aberto uma janela muito grande para nós. Se nós não tivermos sabedoria para usá-la, então nós podemos ser influenciados para aquilo que nos leva ao contrário do que a palavra nos diz, né? E vem até afligir a nossa fé de alguma forma. E justamente esse ai é o juízo para aqueles que inverte a palavra de Deus, inverte o que realmente diz. E esse versículo ele é maravilhoso e ele é muito claro no que ele diz, né? Ele diz que nós não podemos confundir o bem com o mal, nem o mal com o bem, né? Nem a luz com a escuridão, nem a escuridão com a luz, né? Nem o amargo com o doce, nem o doce com o amargo. Cada coisa, né, no seu lugar. E a gente está vivendo um tempo de muita confusão, um tempo de muitas incertezas. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que nós perecemos por falta de conhecimento, por falta de buscar, por falta de ler, estudar e entender, né? Se nós amamos a Deus, nós devemos conhecer Ele profundamente, porque pode vir o que for na nossa vida, nós vamos estar o quê? Firmado na palavra de Deus, né? Hoje, assim como lá no deserto, o povo, quando Moisés subiu ao monte para orar e ao ver deles estava demorando, né? Os que ficaram ali montaram um bezerro de ouro. E apresentaram para o povo que ali estava. E eles aceitaram. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. E isso, de alguma forma, tem nos causado viver uma vida superficial, rasa, né, diante de Deus. Porque nós queremos crer naquilo que vemos. E o nosso Deus, Ele é um Deus invisível, mas um Deus que tudo faz. Se você perguntar hoje para uma pessoa, pastora, se ela prefere o doce e o amargo, com certeza ela vai falar que prefere o doce. Ou então, se ela prefere a luz e a escuridão, ela vai falar que prefere a luz. Ou se ela prefere o mal ao bem, ela vai falar que prefere o bem. Mas muitas vezes aquilo que nós falamos não coincide com as nossas atitudes realmente, né? Então, nós devemos prestar atenção nisso no nosso dia a dia. E mesmo que nos nossos dias tenha sido apresentado diante de nós os bezerros de ouro, nós temos que estar firmados na palavra, porque a palavra, ela é a verdade para os nossos dias. Então, sempre olharmos para a palavra. E se nós tivermos, então, um entendimento mais profundo da palavra, nós não seremos enganados, né? Com tantas coisas que vêm acontecendo. E isso tem afligido o nosso emocional de tal forma que tem causado muitas doenças emocionais. Às vezes, exteriormente, nós estamos bem vestidos, com uma boa aparência, mas por dentro estamos com o coração afligido, machucado, doente. E Deus é o Deus que vê, né, o nosso coração. Ele não vê a aparência, mas Ele vê o nosso coração. O bate-papo aqui hoje está forte, mas deixa eu dar só uma pausa aí para você respirar, porque a conversa aqui hoje ela é para trazer cura, gente. E primeira mão, eu quero que você, de repente, não conhece ainda, eu quero te apresentar, quero que você conheça o livro do pastor Rafael, Supere. Aqui tem dicas valiosas para a sua vida, textos aqui bíblicos e pregações que podem mudar a sua vida. Você precisa dar um presente, não sabe o quê? Um belo presente. Aqui o livro do pastor Rafael. E nós temos também nosso patrocinador, que está localizado ali no Jardim Amanda, que é do irmão Odair, Novidades Tintas. Ele que está sempre conosco no Supere com Elas. Nós já agradecemos e eu te dou uma dica, hein? Não espere ficar tudo feio, sujo para fazer uma reforma, não.
passa lá, pede uma orientação, uma instrução, que eles vão, de repente, até preparar uma cor para você personalizada. Olha só, hein? Não precisa ser só aquelas cores que estão ali, não. Eles podem transformar para você, eles podem fazer para você, manipular um tom para você especificamente, exclusivo para você. Então, novidade extinta, não perca tempo, corre lá e faça sua reforma. Respirou? Vamos voltar para o tema, que é muito bom. Aliás, bom demais para nos alertar sobre inversão, inverdades. Sabe que a maioria das pessoas, elas acabam seguindo a vida com práticas normais da vida delas, como se fossem normais. Porém, são situações que nos traz ao entendimento dessa palavra que nós acabamos de ler. Ai daqueles que ao mal chamam bem, que ao bem chamam mal. Sabe, se você é casado e é infiel no seu casamento, está falando de não ser fiel, né? In antes do fiel, né? Ou você é fiel ou você é infiel. E o texto ele é claro nisso. Então, você que é infiel, você que vive uma inverdade, você que tem uma inversão de valores, esse texto vem nos ajudar neste dia a entender, compreender aquilo que Deus abomina. Então, não é do agrado do Senhor vivermos essas inversões de valores. Então, você que de repente vive uma vida, pode ser que não seja de infidelidade, mas seja de indisciplina, né, pastora Paty? Estávamos falando sobre isso. O in antes da palavra, ele já indica que está sendo algo feito contrário, né? Então é infiel, indisciplina, ou seja, não é fiel, não tem disciplina. São coisas que nós temos que corrigir, e são muitas delas, né? Então nós temos que nos atentar àquilo que não é do agrado do Senhor. Nós temos que estar com os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso corpo totalmente ligados àquilo que é verdade e luz para as nossas vidas. É isso, pastora Lê. Se nós trouxermos isso para dentro da nossa casa, muitas vezes nós aconselhamos os nossos filhos de uma forma que, assim, temos que dizer não a algumas coisas. E quando isso não é ouvido, pode gerar muita consequência desagradável, né? Porque a gente tem que limitar a carne contra o espírito. Se nós temos o selo do Espírito Santo em nós, então aí nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Mas aí vem a carne que tenta gritar. E diante de tantas coisas acontecendo, tanta influência que nós temos ao nosso redor, nosso exterior, às vezes nós voltamos os nossos olhos para isso e nós nos afastamos da vontade de Deus para nós. Então aí nós abortamos um tempo de Deus na nossa vida. Então, vivemos as consequências desagradáveis. Levando para a vida dos jovens, dos filhos de hoje em dia, eles podem até ter uma gravidez indesejada ou um futuro não satisfatório, né? E tudo isso é o que eles vão colher por uma decisão que não está dentro da palavra de Deus. Então, assim, é muito fácil a gente querer fazer aquilo que nos agrada, aquilo que está confortável para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece loucura em tudo, né? Porque Deus ele nos diz assim que feliz é aquele que chora, né? Tudo ao contrário daquilo que a gente pensa. Mas se a gente tem Jesus, então a gente tem uma felicidade completa no nosso interior. Então, o que a gente tem que valorizar realmente na nossa vida? É a presença de Deus. Aquilo que Ele fez por nós. Na verdade, às vezes, a gente até encontramos com algumas pessoas incrédulas e de alguma forma, a gente diz, Deus te abençoe. E eles até falam amém. Mas quando nós falamos de Jesus, quando nós colocamos ali que Jesus morreu na cruz por nós, então aí começa o conflito,
né, de tudo que Jesus nos ensinou, dos valores, né, que Jesus nos ensinou. Então, nós devemos respeitar as diferenças, mas nós não devemos negligenciar a nossa fé e nem enterrar, né, os nossos princípios. Trazendo para os dias de hoje, pastora Paty, a gente pode dar um exemplo muito claro aí para o pessoal. Hoje nós temos a influência de muitos famosos sobre a nossa mente, sobre as nossas vidas, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Não são só sobre as crianças e sobre essa faixa etária de idade, não. Adultos também. E é muito delicado e perigoso. É algo que vai entrando assim, delicadamente, sabe? Uma coisa tão cuidadosa, parece tão inofensivo, parece que não vai fazer e trazer mal algum. Porém, eu gostaria que você se atentasse, porque essas pessoas que têm a fama, que chegou a esse estado de ser famoso, o povo gosta, sabe? Atrai. Essas pessoas, elas têm uma inversão de valores muito grande e muito cruel. Porque, biblicamente falando, e se você, com os olhos de Cristo, começar a colocar uma lupa diante daquilo que você está olhando aí sobre o seu celular, a televisão, essa influência não está sendo para o bem. Eles vão entrando de uma forma muito delicada, parecendo que está trazendo a coisa boa para este momento. Porque tudo é amor, porque se Deus é amor, então vamos viver o amor. É algo que você tem que parar para pensar um minutinho. Sabe que hoje eu recebi, pastora Paty, no meu Instagram, uma informação muito importante, porque eu tenho uma criança, né? Eu tenho uma criança, uma menina de 5 anos. E aí alguém gravou um menino no hospital e a médica perguntou para ele assim, né? Lógico que a mãe permitiu, mas a médica perguntou: filho, por que você engoliu essa moeda, meu amor? Aí ele, porque eu achei que fosse moedinha de chocolate, daquelas de chocolate, você sabe que tem aquela moedinha de chocolate de R$1. Aí a mamãe lá no fundo falou o nome da criança e falou assim: para de mentir, não foi isso, fala a verdade. Aí ele falou o nome de um influenciador, que eu não vou falar aqui agora, mas que falou: engole a moeda e depois você vê no que dá. Ou seja, aquele cara para aquela criança é tudo, porque ele influencia ela nas brincadeiras, naquela coisa da atividade do para cima, felicidade, alegria, e depois ele lança um desafio. E uma criança de 5 anos, que no caso, acho que era mais ou menos a idade do menino, foi influenciado desta forma. Para um adulto, de repente, você ou um adolescente fala: nossa, vai engolir uma moeda? Poxa, só pode ser criança para fazer isso. Mas veja, nós estamos falando sobre influência. Isso para uma criança, meu Deus, poderia ter causado a morte. Mas existem outros tipos de influências também, que talvez não seja tão claro, tão nítido quanto uma situação dessas. Mas, se você estiver com a lupa de Deus, se é que você me entende, se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ficar acessando sites que vão trazer destruição sobre a sua vida, né, pastora Paty? Essas coisas influenciam demais. Pessoas que programam coisas passando a ser bom, porém traz a destruição. Então nós temos que ficar atentos com tudo isso. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ai daqueles. Ai de você que está fazendo alguma coisa que, na verdade, é amarga, tentando fazer parecer que é doce. Né, pastora Paty? Isso mesmo, pastora. A palavra de Deus, ela é doce, né? Diz em Provérbios que ela é doce como mel, né? O nosso paladar. E, realmente, né, como você falou, pastora,
as crianças, principalmente, têm sido muito influenciadas. E nós, adultos, temos que tomar muito cuidado para não focar apenas nas coisas seculares, para que a nossa visão espiritual não venha ofuscar. Porque isso tem roubado muita identidade, muito daquilo que nós somos para Deus no reino espiritual. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso no dia de hoje. É isso, estamos chegando ao fim deste programa, que eu tenho certeza que foi muito precioso, de muito valor. E eu gostaria muito, ao encerrar este programa, que você, antes de encerrar, né, que você meditasse, né, nisso que nós abordamos neste momento. O que você tem visto, o que você tem assistido, o que você tem compartilhado, o que você tem feito dos seus dias na sua vida, no seu dia a dia. Você está transformando aquilo que é ruim parecendo ser bom, ou vice-versa. Você tem transformado o amargo em doce, tentando enganar de alguma forma. O que você tem feito? Ou o que você tem visto? Ou o que você tem ouvido? Será que isso não está influenciando a sua mente, o seu coração? Tome um pouco de cuidado com isso. Tenha um pouco mais de cautela com tudo isso. Observe bem o tempo que você perde assistindo coisas que não traz benefício algum. O último programa nós falamos sobre filhos, e existe uma lupa aí que está aberta para o mundo, e de repente os pais estão assistindo coisas no sofá da sua sala, como se fosse inofensivo, e a criança está do lado assistindo e acompanhando tudo. Aquilo já está transformando a mente dela. Mais um exemplo de uma coisa muito simples. A bebida é algo que, de repente, para alguns é uma coisa social, só bebo um pouquinho. Mas veja, quem é alcoólatra, ele começou tomando só um pouquinho, pastora Paty. Ele começou bebendo socialmente. Tudo tem um começo que parece ser pequeno e simples, mas isso se transforma em um grande monstro para a sua vida. E, de repente, até para a sua casa, para a sua família. Então, cuidado com tudo aquilo que você vê, cuidado com tudo aquilo que você aceita. Vigie, cuide, tá bom? Guarde-se, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu espero que tenha sido um tempo precioso para a sua vida. Eu quero pedir para a pastora Paty encerrar com essa oração. E aí, nós já vamos nos despedir de você. Amém, pastora. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E muitas vezes nós vivemos movidos pelos elogios, né, ao nosso redor. E isso para massagear o nosso ego. Mas se nós olharmos bem, quando nós preparamos um prato, ninguém elogia o sal diretamente. Diz, nossa, que sódio gostoso, que sal gostoso. Mas elogia o prato um todo, né? E muitas vezes nós nos inferiorizamos, nós nos desvalorizamos por causa disso. E, na verdade, nós temos que entender a nossa importância. Se você tirar o sal da comida, você vai entender o quanto é importante ali o sal presente, né, naquele prato. Então, o que eu quero dizer é que você é muito importante para Deus e que você ame as pessoas, use as coisas e se encha da presença de Deus todos os dias da sua vida. Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Pode orar, Paty. Pode orar para encerrar. Senhor, Deus, que delícia é estarmos aqui, Senhor, a Deus, reunidos com tantas pessoas, Senhor, nos acompanhando. É um prazer, Senhor, a Deus, falar de Ti, compartilhar das coisas do Teu reino. Senhor, aprender mais de Ti. Eu quero Te louvar, Senhor, a Deus amado, Pai querido, por esse período precioso, também pela vida da pastora Alessandra, porque a Tua palavra diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E muitas vezes nós somos até um pouco ingratos, mas hoje, Senhor, eu quero honrar a Ti pela vida dela, que tem orado por nós, que tem, Senhor, a Deus amado, Pai querido, olhado para nós com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Eu Te louvo pela vida dela. Que o Senhor venha fortalecer, venha abençoar cada vez mais esses momentos preciosos do programa Supere, dando direcionamento e graça. E venha alcançar também as pessoas que nos assistem nessa tarde, que nós venhamos, Senhor, a Deus, valorizar aquilo que realmente importa para nós. Não importa o que o mundo tenta nos
nos influenciar, Senhor, a Deus amado, de uma forma que nos afasta da Tua presença, nos afasta da Tua palavra. Nós estamos apegados na Tua palavra. E eu lhe peço, Senhor, grava a Tua palavra na tauba do nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um que nos assiste nessa hora. Ó Deus amado, Pai querido, fortaleça a nossa fé e esteja conosco na nossa caminhada, porque se o Senhor está, nós vamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada a você que ficou aí ligadinho conosco. Que Deus te abençoe e fique ligado aí em todas as informações da CMC Church, tá bom? Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.